Povo de Deus, Pai do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero agradecer o pastor pelo convite, da gente estar aqui nessa noite. Quero agradecer o povo que me acompanha nessa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Trago uma saudação dos meus pastores, do pastor Márcio, da pastora Estefânia. Eu sou o presbítero Samuel, da Igreja Adoração e Palavra Profética. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em João, capítulo 21, em nome de Jesus. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Amém? Diz assim minha Bíblia, ó. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Versículo 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Pode se assentar? Só isso, glorificando a Deus. Amém? Eu sei que provavelmente você já deve ter lido ou pelo menos ouvido falar sobre essa passagem, né? É logo após a morte de Jesus, antes dele subir aos céus, ele se aparece para o seu discípulo. A Bíblia diz que depois que Jesus ele foi crucificado, se reuniu os discípulos, né? Fora Judas, porque Judas já tinha feito aquela atrocidade. Porém, os discípulos estavam reunidos, estavam juntos. Mas Pedro, eu sempre falo que Pedro, ele era a pessoa mais influente no meio dos discípulos. O discípulo, um dos 12 apóstolos de Jesus, mais influente era Pedro. E eu vou explicar o porquê. A Bíblia diz assim, ó, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos, eles estavam juntos. Porém, no versículo 3, a Bíblia diz assim, ó, disse-lhe Pedro, vou pescar. Presta atenção. Pedro, ele era pescador de peixe. Pedro era um pescador profissional. Um dia, Jesus ele chega a Pedro e fala assim, olha, você já não vai mais ser pescador de peixe. A partir de agora você vai pescar almas. Você vai ser pescador de almas. E a Bíblia diz que Pedro começa a seguir Jesus até que ele vira o seu discípulo particular, que faz parte dos 12, que são os 12 apóstolos. Porém, quando Pedro ele diz, ó, eu vou pescar, nós todos sabemos que os discípulos caminharam com Jesus 3 anos e meio. Dentro do ministério de Jesus de 3 anos e meio, os discípulos, os 12, inclusive Pedro, inclusive Judas, que se matou, a Bíblia diz que eles viram inúmeras vezes Jesus operando milagre, operando maravilha, pregando o evangelho. Jesus ele ensinava para a multidão, Jesus ele compartilhava os seus ensinamentos não somente para os 12, mas também para a multidão. E os 12 discípulos, durante 3 anos e meio, acompanharam isso com Jesus. Então, quando Pedro falou assim, ó, eu vou pescar,
Jesus tinha falado, olha, você não vai pescar mais peixe. A partir de hoje você vai ser pescador de almas. Quando Pedro falou assim, eu vou pescar, ele estava falando até mesmo para Jesus e até mesmo para os 12 discípulos, assim, olha só, para os 11, para os 10 que estavam com ele, olha, é o seguinte, foi bom estar com vocês, foi bom caminhar com vocês, foi bom brincar com vocês, foi bom evangelizar com vocês, mas agora Jesus morreu, então já era, eu vou voltar para a minha velha profissão, eu vou voltar a ser pescador, eu vou voltar a ser o velho homem, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de eu conhecer a Jesus, porque até então eles acreditavam que Jesus já não ia mais aparecer. Vocês sabem que Jesus, ele repreendeu Pedro falando que Pedro não era crente? Em Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32, Jesus olha para Pedro e fala assim, Simão, Simão, eis que Satanás me pediu a sua vida para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, aí você ajuda os teus irmãos. Pedro estava andando 3 anos e meio com Jesus. Jesus olha para ele e fala assim, ó, quando você se converter, Pedro, aí você ajuda os teus amigos aí. Eu fico pensando, Pedro, poxa vida, Jesus, mas eu estou caminhando com o Senhor 3 anos e meio. Pois é, não se converteu ainda. E aqui, a primeira atitude de Pedro, quando Jesus já não estava mais no lugar, presente humanamente com eles, Pedro quis voltar a pescar. Pedro quis voltar a ser o velho homem, a velha pessoa. E detalhe, o verso 3 diz assim, ó, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes eles, quem? Os outros 10. Também vamos contigo. Olha a influência do garoto. Pedro é um camarada influenciador. E às vezes, no nosso meio, até mesmo dentro da igreja, ou até mesmo lá fora, no nosso trabalho, nós somos um tipo de pessoa que conseguimos influenciar as pessoas. Seja por bem, ou seja por mal. Mas vamos lá, estamos influenciando as pessoas para quê ou para quem? Estamos influenciando as pessoas para permanecer no Evangelho, para permanecer sendo crente, para permanecer seguindo Jesus? Ou nós somos aquele tipo de pessoas influenciadores que voltamos para o mundo e levamos as pessoas também? Pedro disse, eu vou pescar. Os discípulos falaram, se tu vai, então eu também vou. Pedro falou, eu vou voltar para o mundo. O discípulo falou, se tu vai, eu vou também. Se você é a pessoa mais influente no nosso meio, está retrocedendo, então nós também vamos retroceder. Olha a influência do camarada. Era uma pessoa influente, porém, estava influenciando para o lado errado. Que tipo de pessoa, que tipo de crente nós somos no meio da congregação ou no meio do povo para fora? As pessoas têm que olhar para nós e ver o Cristo ressurreto dentro de nós. As pessoas não têm que ver somente você, mas a luz de Deus que brilha através de você. Você é a carta que o mundo lê. Eu falei hoje para uma pessoa, tem um filme que eu gosto muito, que uma mulher fala assim para um homem, não é o que você é por dentro, mas sim o que você faz por fora que define quem é você. Olha para mim, você pode ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus, aleluia, porém nem todo mundo vai ver que o Espírito Santo está dentro de você, mas são as suas atitudes que você faz que vai definir isso. Então Pedro quis retroceder, e nós todos sabemos que a Bíblia diz que quem retrocede, retrocede para a sua própria perdição, ou para a sua própria destruição. Pedro estava se perdendo, porém levando um público junto com ele. O discípulo falou assim, ó, vamos contigo. E subiram logo para o barco naquela noite e nada apanharam. Vamos lá? Nada apanharam. Ou nada pescaram. Por quê? Pedro era um pescador profissional, sim ou não? Para ele era fácil pegar peixe? Com certeza. Porque quem é pescador profissional sabe o tempo, a onda, aonde vai estar peixe, aonde não vai estar. Porém, Pedro sabia disso. Porque ele passou a sua vida inteira pescando antes de conhecer Jesus.
Então ele sabia, pela sua experiência, exatamente aonde teria peixe e aonde não teria. Porém, quando a Bíblia diz que eles passaram a madrugada inteira pescando e nada pegaram. Por quê? Porque já estava fora da graça. Já não tinha mais Jesus como talvez seu único Senhor e Salvador. Já tinha perdido a presença. Olha para mim, você pode ser o maior e o melhor profissional na sua área. Mas se você não tiver graça, não vai resolver. Você pode ser ótimo no que você faz. Não estou falando de ímpio não, estou falando para crente. Estou falando para crente. Você pode ser ótimo no que você faz, mas se Jesus não estiver no meio, não vai dar certo. Pedro era pescador profissional, porém sem a presença, ele nada pescou. Sem a presença, ele nada apanhou. Então deixa eu dizer algo para você. Se você não tiver a essência que é Cristo, você pode ser o melhor no que você faz, porém alguma coisa vai dar errado. É por isso que nós não devemos deixar Cristo de lado. Nós não devemos deixar a presença do Todo-Poderoso de lado. E a Bíblia diz assim, ó, e sendo já de manhã, olha só, de madrugada eles pescaram, nada pegaram. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na onde? Na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Por quê? Acabei de falar, porque já não tinha mais a presença, já não tinha mais a graça. Quem não se achega a Jesus, não sabe quem que ele é. Quem é mãe que levanta a mão? Você conhece o seu filho, ele pode estar 2 esquinas para frente, você sabe que é o seu, você sabe que é o seu filho. Principalmente se ele gritar, ô mãe, pela voz você conhece. Por quê? Porque você tem algo chamado intimidade. Pela intimidade você conhece a pessoa pelo jeito de andar. Pela intimidade você conhece a pessoa pelo jeito que ela escreve, pelo jeito que ela fala. Sim ou não? Só uma pergunta, é mãe e filha ou não? Não? Amém. Meu nome é Samuel. A minha mãe, a gente sabe que a nossa mãe, elas nos conhecem e nós conhecemos a nossa mãe pela forma que ela fala. Nós vamos ver aqui para frente, quando Jesus, ele chama Pedro para conversar, ele chama Pedro de Simão. Ele fala, Simão, Simão. E Simão, nós sabemos que era o velho homem de Pedro. Tipo assim, velho homem, velho homem. Então, quando Jesus chamou ele de Simão, tipo, Simão, Pedro, nossa, me chamou de velho homem. O que eu aprontei? Meu nome é Samuel. Quando a minha mãe chegava em mim e falava, ô El, pega tal coisa para mim. Ô El, vai lá no... Ô El, você não... Agora, quando ela falava Samuel, eu falava, ih, velho, mudou até o tom de voz. A gente sente alguma... Não é? Quando Jesus não chamou ele de Pedro, mas chamou ele de Simão, acho que ele falou, vixe, cara, lascou. Quando Jesus se apresenta na praia, os discípulos não reconheceram quem era Jesus, porque já tinham perdido a intimidade. Às vezes nós viemos para o culto e não ouvimos a voz do Senhor, porque já não temos mais intimidade com Ele faz tempo. Já não chegamos mais próximo a Ele faz tempo. Já não pegamos na Bíblia faz tempo. Nós estamos fazendo uma campanha de sexta-feira, palavra que edifica. Deixa eu falar algo para você. Em João capítulo 1, a Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nós sabemos que o verbo é a palavra é Jesus. Então, se nós queremos conhecer um pouco mais de Jesus, nós precisamos chegar um pouco mais da palavra. Algumas pessoas dizem, eu conheço Jesus, mas não lê Bíblia. Está mentindo. Não tem como. Desculpa, não tem como. Os discípulos não reconheceram que era Jesus porque já tinha perdido a intimidade. Muitas pessoas já não conhecem, já não sabem mais
se é de Deus ou se não é de Deus, se é Deus que está falando ou se não é Deus que está falando. Por quê? Já não tem mais intimidade com o Espírito Santo e perdeu o discernimento de discernir se o que a pessoa está falando vem de Deus ou não. Se o que está acontecendo no nosso social é de Deus ou não. Quando Paulo fala assim, provai os espíritos, Paulo está falando, ó, existem 3 tipos de espírito atuando: o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito de Satanás. Quando Paulo fala provai os espíritos, ele está falando assim, você tem que ter o discernimento para ver se o que a pessoa está falando vem de Deus, vem dela mesma, ou vem do homem, ou vem de Satanás. Muitas pessoas estão perdendo a presença por causa de pouca coisa e já não sabe mais saber se o que está acontecendo é de Deus ou não, se os conselhos que ela está buscando vem de Deus ou não. Os discípulos não reconheceram que era Jesus. Por quê? Porque já tinha perdido a intimidade. Quantas vezes, irmão? Às vezes por causa de coisa boba nós perdemos a presença de Deus. Sabe o que Paulo fala? Em 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo fala assim, ó, não apague o Espírito. Por que Paulo fala não apague o Espírito? Porque o Espírito Santo, ele é uma chama que ele queima dentro de nós. E se Paulo fala não apaga, porque existe a possibilidade dessa chama ser apagada. Existe. Sabe como? Deixa de orar pelo menos por um dia. No segundo dia você não vai querer mais orar. E se tu falar para mim que orar é gostoso, não é gostoso não. Se tu não tem vontade de orar, ora sem vontade até a vontade chegar. Se tu não tem vontade de ler Bíblia, começa a ler até você começar a gostar do que está lendo. Mas não deixa a chama se apagar dentro de você. Caso contrário, você vai perder a intimidade, você vai perder a presença, até chegar um momento que não vai reconhecer quem é Jesus na sua vida, quem é Jesus na vida do povo, o que Jesus pode fazer, se ele é amoroso ou não, se ele pode perdoar ou não, a chama vai se apagando. Então, os discípulos não reconheceram que era Jesus. Verso 5, disse-lhe pois Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam, não. Vamos lá? Jesus estava na praia, os discípulos estavam pescando no mar. Jesus olha para eles e fala assim, filhos, isso me chama a atenção. Jesus poderia muito bem olhar para eles e falar assim, ô Pedro! Jesus na praia e o discípulo no mar. Jesus poderia muito bem falar assim, Pedro, eu avisei que tu ia me negar 3 vezes antes do galo cantar. Tomé, ele só vai ver, ele só vai crer se ele ver. O que Judas fez da vida dele? Ô Pedro, você voltou para o mundo e levou todo mundo, levou os meus discípulos com você? Quando eu mais necessitei, vocês me deram as costas, dispersaram. Jesus poderia muito bem falar isso. Porém, quando a Bíblia diz que quando Jesus ele se apresenta na praia, ele não acusa, ele não aponta o dedo, ele não fala mal, ele não critica, ele não joga na cara, ele olha para os discípulos e fala assim, filhos, meus filhos, vocês pegaram alguma coisa? Sabe o que os discípulos falaram? Não. Sabe por quê? Porque quem perde a presença não tem mais nada para dar. Tem de alguma coisa? Não tem. Perdeu a presença? Não tem mais nada para dar. Porque já perdeu a presença. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Geralmente, quem perde a presença de Deus já não tem mais nada para dar e ela começa a dar presente. Sabe por quê? Para saciar o ego do povo. A Bíblia diz que quando o espírito bom saiu de Saul e entrou o espírito mau, ele ainda profetizava. Porém, quando Golias apareceu,
Saul já não tinha mais nada para dar. Então ele ofereceu a sua filha como presente para quem derrotasse o gigante Golias. Quem perde a presença de Deus já não tem mais nada para dar. Começa a dar presente. Toma cuidado. Toma cuidado com bajulação. Quem tem a presença de Deus sempre tem uma oração para dar, sempre tem uma palavra para dar, sempre tem um abraço, um conforto, alguma coisa. Não estou falando que você não pode dar ou receber presente, não é isso. Mas geralmente quem perde a presença já não tem mais nada para dar. A não ser as coisas mundanas. E quem vive de coisa mundana, a probabilidade de afundar é grande. Sabe o que Elias fala para o povo? 1 Reis capítulo 18, verso 21. Elias olha para o povo e fala assim: ei, até quando cocheares entre dois pensamentos? Até quando vão ser coxos, andando para lá e para cá? Se querem servir a Deus, sirva a Deus. Se quer servir a Baal, sirva a Baal, mas toma uma decisão. Se quer servir ao mundo, sirva ao mundo. Mas se quer servir a Deus, se mantém na posição. Porque nós estamos vivendo uma época hoje, nós sabemos que isso acontece desde lá de trás. Mas estou falando de hoje, é hoje que a gente vive. As pessoas estão deformando o seu caráter por causa de qualquer coisa. Olha Pedro, tratar o pecado do povo é fácil, o complicado é tratar o caráter da pessoa. Você sabe o que é deformidade? Eu sempre explico sobre isso. Se você pegar uma garrafa PET, você sabe que ela é uma garrafa PET, não é? Por quê? Porque ela tem forma de garrafa PET, sim ou não? Mas se você trocar ela de ambiente, pôr ela no fogo, o que vai acontecer? Ela vai se deformar. Porque trocou de ambiente. Quando ela estava em um local, tinha a forma de PET. Trocou de local, perdeu a sua forma. Porque estava no lugar onde não deveria estar. E tem crente que é a mesma coisa. Quando está no lugar, tem forma de crente. Quando muda de local, perdeu a forma de crente. Em Gênesis capítulo 45, verso 4, quando José ele se apresenta para os seus irmãos, ele diz assim, ó: ei, chegai-vos a mim, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Quando ele diz, olha, eu sou José, de uma forma teológica, ele estava dizendo para os seus irmãos, olha, eu ainda sou o mesmo, eu não mudei. José foi vendido como escravo em Gênesis capítulo 37. Em Gênesis 45, ele se apresenta para os seus irmãos. De Gênesis 37 ao 45, se passaram 20 anos. Foi 20 anos José em terra estranha. Foi 20 anos José numa terra onde o povo servia outros deuses, onde o povo tinha outros costumes. Porém, nós vamos ver que José não deformou o seu caráter. Ele continuou o mesmo crente, mesmo em terra estranha. Ele falou para os seus irmãos, olha, chegai-vos a mim, sabe quem que eu sou? Eu sou José, eu ainda sou o mesmo, eu não mudei. O mesmo José de 20 anos atrás, eu ainda permaneço na mesma essência. Eu não deformei o meu caráter porque eu troquei de lugar. Eu não deixei de servir a Deus porque eu troquei de ambiente. Se eu era Deus na casa de meu pai, aqui fora eu ainda permaneço na mesma essência. Não mudo. Sou o mesmo. Sou crente na igreja, sou crente no trabalho, sou crente na escola, na faculdade, na rua. Aonde eu piso a planta dos meus pés, o povo tem que saber que eu sirvo a Deus. Então, não devemos deformar o nosso caráter. Jesus falou assim, olha, tem alguma coisa para comer? Não tem. Porque quem perde a presença geralmente não tem nada para dar. Isso quando não reclama. Verso 6. E disse-lhe Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis. Jesus estava falando assim, ó, lançai a rede à direita do barco. Presta atenção. Os discípulos, principalmente Pedro, eram pescadores profissionais. E eles não reconheceram que era Jesus de longe. E Jesus falou assim, ó, já que vocês não pegaram nada, então lança a rede do lado direito. Já pensou os discípulos, poxa vida, quem que é esse camarada aí que está querendo me ensinar? Sou profissional no que eu faço. Sou profissional, quer ensinar o pastor a fazer oração? Tipo assim, sou bom no que eu faço. Porém, a Bíblia diz
que Jesus falou assim, ó, lançai a rede à direita do barco. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Irmãos, é o seguinte, já que vocês tentaram a madrugada inteira do jeito de vocês e não deu certo, faz do meu jeito que vai dar certo. Ah, se vai dar certo. Se do jeito de vocês não deu certo, do jeito que eu estou falando não vai dar certo. Às vezes nós estamos numa vida, nós estamos querendo vencer com a nossa força, com a força do nosso próprio braço, sem consultar a Deus. Porém, Deus fala assim para nós o dia todo, ó filho, faz do meu jeito, que vai dar certo. Não faz do teu jeito não. Do teu jeito é problemático. Do teu jeito você vai sofrer mais, do meu jeito você vai sofrer menos. Faz do meu jeito que tem vitória. Faz do meu jeito que tem conquista. Faz do meu jeito que tem peixe, que tem algo diferente. A Bíblia diz que os discípulos jogaram a rede à direita do barco. E a Bíblia diz que eles não conseguiram trazer todos os peixes para dentro do barco de tanto peixe que eles tinham pegado. Nós temos que crer na palavra do profeta. Jesus era um profeta. E a Bíblia diz que creia nos profetas e prosperareis. Olha o tanto de prosperidade. Olha o tanto de vitória, olha o tanto de conquista. Irmãos, fazer as coisas com a força do nosso próprio braço vai dar problema. É cansativo. Você aceitar um conselho de um irmão, a seguir a Jesus, e começar a seguir os caminhos de Cristo, que a Bíblia nos ensina, e começar a guiar um caminho com Jesus, você depositar a sua confiança em Jesus, é você levantar de manhã cedo e falar assim, ó Deus, eu até sou bom em alguma coisa, mas se o Senhor não estiver comigo, não vai dar certo não. Olha, eu até tenho um dia guardado, tenho mesmo, mas se o Senhor não estiver no meio, eu vou gastar tudo, vai dar problema. Você confiar em Deus é quando você não tem nada em casa, mas você crê que Deus vai prover. É você olhar e falar assim, Deus, não tem óleo e nem arroz na minha casa, mas eu sei que o Senhor vai entrar com a providência. Irmão, aprende a confiar cada vez mais em Deus, nós temos que aprender isso, a ter essa confiança. Deixa eu contar um testemunho rápido, muito rápido. Eu não gosto de contar no meio da pregação não, mas eu vou contar. Há 6 ou 7 anos atrás, uns 6 anos atrás, uma irmã de um rapaz, ela estava grávida. E nós ficamos sabendo que ela estava perdendo o bebê. Ela tinha um problema dentro do útero, que o próprio útero estava comendo a criança. Estava comendo. Então ela teve que correr para o hospital. Só que dentro da ambulância, ela desmaiou. E os médicos tentaram acordar ela, acordar, e nada. E ela chegou no hospital já desmaiada, já internaram ela, a criança infelizmente não sobreviveu. Nisso a minha mãe me ligou, era 3 horas da manhã, e falou, Samuel, está acontecendo isso, a moça não está bem, a gente precisa de oração, ou seja, precisamos de uma confiança divina, precisamos crer que um ser divino vai fazer algo, porque aparentemente já era. Por que já era? Porque os médicos olharam para a família dessa moça e falaram assim, olha, ela tem 5% de vida, mas vocês sabem que para quem tem fé, 5% é muita coisa, é muita coisa. E essa moça ficou uma semana internada, porém, a criança não sobreviveu e ela teve uma hemorragia na cabeça. E aqui, na época, não tinha nenhum médico que mexia no crânio da pessoa, absolutamente ninguém. E o povo ligando atrás de médico e nada. E aí vieram a notícia para minha mãe e para a família dessa moça, que apareceu um médico para cuidar dessa moça especializado nessa área, que é a área do crânio. Tinha que mexer, porque o bebê já tinha saído. Só que
eu não sei porque eu não estava, mas me contaram que esse médico, ele foi até a tia da mulher e falou assim, olha, vai ficar tudo bem. Ela está boa. Ô doutor, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Nossa, não sei nem como agradecer. Amém. E o médico foi embora, como qualquer um. Quando passou uma semana, e essa moça teve alta, a tia dessa moça, ela queria fazer um agrado para o médico de dar um café da manhã para ele. E eles foram até o hospital para procurar o nome do médico. E nós todos sabemos que, principalmente quando é médico, eles têm que apresentar a carteirinha, dar o nome ou bater a digital. E eles foram atrás desse médico e perguntaram, o médico que estava aqui tal dia e tal hora, a gente quer saber o nome dele, porque ele cuidou da minha sobrinha e a gente quer abençoar a vida dele. Por honra. Amém. Vamos aqui no computador para procurar. E agora? Não tinha CPF do homem, não tinha nome, não tinha RG, não tinha nem digital. Irmão, é impossível, porque dentro do hospital você tem que se certificar, senão você não cuida dos pacientes. Não tinha absolutamente nada. Eles não sabiam nem o nome do médico. Como é que explica isso, se não for Deus? Eu lembro que quando a minha mãe me ligou 3 horas da manhã, eu telefonei para um pastor amigo meu que ele participa do grupo de intercessão. Ele é o líder do grupo de intercessão. Falei, pastor, está acontecendo isso e a gente precisa de oração. Vamos orar, irmão. Ele acionou a equipe dele e entrou em oração. E quem que é esse médico que a gente não faz a mínima ideia de quem que ele é até hoje? Então, quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, gente, algo sobrenatural acontece. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, 20, que Deus ele é poderoso o suficiente para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas é necessário ter uma confiança em Deus. Então, os discípulos lançaram a rede à direita do barco. E eles pegaram tanto peixe que eles maremar conseguiram por dentro do barco. Irmãos, nós, por mais confiança que nós temos em Deus, nós temos que permanecer com essa confiança. E inclusive, não perder ela da nossa vista. Não perca a confiança em Deus, não perca a graça, não perca a essência. Não deixe a chama se apagar dentro de você. Deixa Deus queimar algo dentro de você aí. As pessoas estão perdendo a graça, estão perdendo a presença por coisa mínima. Às vezes por conta de fofoca dentro da igreja, a pessoa já não vem mais, perde a essência. Às vezes por conversinhas, às vezes por palavras que às vezes sem querer foi soltada, ou às vezes até querendo foi soltada, às vezes nos púlpitos, as pessoas já não voltam mais. Eu sempre digo, nós temos que ser crente maduro. Nós temos que ser crente raiz, firmado na rocha, plantado dentro da terra. Um crente precisa ser plantado na terra. Eu vou explicar o porquê e eu vou finalizar. Por que plantado na terra? Vocês sabiam que nós somos uma semente? De uma forma espiritual? Nós somos uma semente. E assim como toda semente, ela é plantada em terra boa, ela cresce e dá fruto. Sim ou não? É uma árvore que cresce e dá fruto. Espiritual falando, nós somos uma árvore. E nós precisamos dar frutos para Deus. Porém, toda árvore, ela primeiro cresce para cima ou para baixo? Para baixo. Por que ela cresce para baixo? Porque ela cria raiz. Por que ela cresce para baixo? Porque ela se fortalece. Antes dela aparecer para cima, ela está se fortalecendo lá embaixo. E crescendo para baixo, ela está aparecendo? Não está aparecendo. Ela está desaparecendo. Está desaparecendo, porém está crescendo. Está desaparecendo, porém está se fortalecendo. O crente tem que ser a mesma coisa. Ninguém está vendo, mas eu estou crescendo. Ninguém está vendo, mas eu estou me fortalecendo.
Para quê? Para quando vir o primeiro, o segundo ou o terceiro problema, não vai ser esse que vai me derrubar. Por quê? Eu estou fortificado. Cresci para baixo, criei raiz. Nós temos que aprender a criar raiz com Jesus. Nos fortalecer no Evangelho. Amém? Eu quero fazer uma oração com a permissão do pastor. Em nome de Jesus, gostaria que a igreja se colocasse de pé. Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos. E fala com Deus comigo, Pai. Nós agradecemos, Deus, por essa oportunidade. Louvamos e engrandecemos, Deus, o teu santo nome. Deus, nós queremos que o Senhor continue falando conosco, Deus, de uma forma linda, perfeita e agradável. Traga sobre os nossos corações uma paz que excede todo o entendimento. E Deus, que o Senhor possa a nos ensinar a criar raiz na sua presença, a nos fortalecer no Senhor, para quando o Senhor começar a nos usar, não vai ser o primeiro problema que vai derrubar as nossas vidas, porque nós estaremos escondidos naquele que ressuscitou, e aquele que ressuscitou é Cristo. Deus, que nós possamos aprender também a ser aquele tipo de pessoa influente para o Evangelho, influente que traga pessoas para o Senhor, influente que traga pessoas para glorificar e exaltar o teu santo nome. Nos ensina, Pai, a não retroceder. Nos ensina, Deus, a não voltar para trás, porque nós queremos caminhar de glória em glória e de vitória em vitória e conseguir a coroa da vitória em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja Deus.